Anestesia no cardiopata. Em primeiro ponto, eu acho que a avaliação desse paciente. Eu tenho alguns livros que me dão uma guiada, alguma coisa para consulta rápida. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o Manual de Cardiologia para Cães e Gatos. Essa é a terceira edição, a edição antiga. Ela tem uns 15 anos aí ou mais, do Tilley e do Goldwyn. É um livro que eu aí para consulta rápida, porque ele é bastante legal de você ler. Vou mostrar aqui de novo. Olha só, ele vem em tópicos assim, por exemplo, etiologia das arritmias cardíacas principais, avaliação sistemática do ECG, interpretação da arritmia cardíaca. É muito legal a gente falar sobre isso e falar como as coisas acontecem. E aqui me remeteu a uma questão da avaliação desse paciente, a avaliação inicial desse paciente. Então, como que eu avalio? Então, são 6 pontos aqui praticamente. Então, rever todos os dados clínicos, idade, raça, histórico, exame físico é imprescindível. A gente sabe que tem raças mais acometidas por certas patologias. Isso já nos diz muito do paciente. Em segundo momento, realizar essa avaliação do ECG. No caso de arritmia, verificar se ela é rara ou é frequente. Essa arritmia, ela é clinicamente significativa ou não? E qual que é essa recorrência? A ocorrência desse procedimento requer a estimulação, por exemplo, exercício, pressão ocular, alguma ação farmacológica diferente? Qual relação entre a onda P e o complexo QRS? E 6, para resumir, os achados precedentes, o ritmo predominante, se é sinusal, juncional, atrial ou ventricular. Então, a desbloqueio esse paciente, ele tem um alargamento, um espaçamento entre a onda P e complexo QRS, fazendo bloqueio de segundo grau. Nessa situação, já vou evitar algumas classes de fármacos. Quais são elas? Pergunto eu para você. Bom, primeiramente a gente vai analisar esse paciente e entender com esses 6 passos iniciais aí de avaliação do paciente, avaliação do eletrocardiograma básico e de todas as ondas que estão ali, como que é esse paciente, como que é o ritmo dele, as alterações cardiológicas que ele tem, com os fármacos anestésicos que eu vou usar, que a maioria deles são depressores cardíacos. Então aí que tá de você saber fazer a boa escolha e a boa junção desses fármacos. Primeira coisa, avaliar esse ritmo. Em segundo momento, a gente não tá ali, se esse paciente está indo para um procedimento emergencial, por exemplo, a gente não tem tempo, não tem chance de descobrir a causa e tratar a causa daquela consequente arritmia que está acontecendo. Então, num procedimento dessa situação, eu tenho que estabilizar ao máximo o paciente, se é que eu não tenho tempo para tratá-lo antes ou para tentar verificar como que é a função cardíaca melhor. Se é um procedimento de urgência ou emergencial, a gente tem que entender e tentar tratar aquela consequência que aquele problema está causando nesse coração do meu paciente. Então, a gente tem que evitar um futuro agravamento disso daí. Agora que vem a jogada de você juntar a avaliação cardiológica, meus cardiologistas, grandes amigos estão por aí, podem dizer muito melhor do que eu, com a nossa prática da anestesia. Esse paciente tem que entrar em anestesia, tem que entrar em cirurgia, como que eu vou conciliar? Em segundo lugar, além de eu não agravar o problema com os fármacos que eu vou utilizar, como por exemplo aí os fármacos que podem agravar, como por exemplo os alfa-2 agonistas, são fármacos que podem agravar a situação, os fenotiazínicos também, se é um paciente que tem a tendência a brádio, tem tendência a fazer bloqueio. Como por exemplo a cetamina. Então a cetamina pode ser utilizado, claro, sempre avaliando em pacientes com cardiomiopatia dilatada, ele vai aumentar o trabalho cardíaco e isso tem uma maior exigência de oxigênio na musculatura cardíaca. Então sempre dosando muito isso, o quanto que eu posso utilizar a dose e como que eu posso utilizar nessa situação. Se bem que você tem um paciente com estresse pré-cirúrgico, é muito pior do que uma estimulação simpática numa dose adequada, pela cetamina, por exemplo. Então muitas vezes eu uso o artifício de fazer a medicação pré-anestésica já com um pouco de cetamina, já para dar quase uma dissociada no paciente, uma tranquilizada começando com analgesia e, se for necessário, complemento isso na indução. Algumas situações podem agravar essa situação de estimulação parasimpática, por exemplo, o que está acontecendo aí. E na sequência eu vou utilizar fármacos que possam me ajudar. Por exemplo, se eu tenho um paciente que tem uma tendência a fazer BRAD, uma tendência de estimulação parasimpática, ou está acontecendo algum bloqueio que eu não sei de onde vem, que eu não quero saber nesse momento, eu vou usar alguns fármacos que possam ter ação simpático-miméticas. Quais são eles? Pergunto para você de novo. Fora que a necessidade de vasoativos nesses pacientes, de inotrópico positivo, de cuidar da analgesia no transcirúrgico também, cuidar com a vasodilatação pela anestesia tanto inalatória quanto intravenosa total.